Bom receber vocês aqui, meninas. Nós estamos muito felizes. É um prazer, realmente. É um prazer te revê-lo, né? De outros tempos. Coisa boa. E aí a gente vai começar mais um episódio, né? Do Elas por Elas. Sejam muito bem-vindas. Eu sou a Adriana Castro. Camila Capistrano. E estamos Luciana aqui Nogaroto. Uma conversa com vocês, tá bom? Vamos lá. Sejam bem-vindas. Lu, a gente gostaria que você se apresentasse, por favor. Eu sou Luciana Nogaroto, mentora e terapeuta vibracional, vindo uma transição de carreira, né? Por muito tempo estava na área do varejo, né? Na área corporativa, naquela correria para lá e para cá, atrás de resultados. Acho que todo mundo que está aqui acompanhando sabe bem um pouquinho como é essa história. E há mais ou menos 5, 6 anos atrás eu decidi fazer essa transição, fazer essa mudança, olhar um pouco mais para mim. E hoje estamos aí, eu e a Thalia, de frente da Terra, uma empresa educacional, e trazendo cura para as pessoas, trazendo clareza, a forma dela olhar para ela, de entender, sair desse fluxo, né? E entender que todas nós podemos ter a vida que a gente quiser. Basta a gente olhar para a gente e ter disposição. Que bacana, que bacana. A Thalia deve estar entrando já já. Ela disse que não está conseguindo entrar, né? Mas aí, se ela puder sair e entrar novamente. Acho que agora deu certo. Agora deu certo. Seja bem-vinda, Thalia. Seja bem-vinda. Agora ela tá aí. Não, ela tá aí. Conseguimos! Viva! Até que enfim. Aqui é assim, gente. Sempre vai dando um jeitinho e vai dando certo. Vai dando certo. Até porque a conversa aqui começou com a cara e com a coragem. Então, a gente tem mais a cara do que coragem. E sem sabedoria, mas a gente está aprendendo. A gente tem, amiga, também, pelo amor de Deus. A gente tem sabedoria e coragem, tá? A gente não tá nem aqui. Mas é isso. Então, assim, só voltando um pouquinho, a Lu estava se apresentando, e aí depois a Thalia se apresenta, por favor. Pode seguir, Thalia, eu já finalizei. Ok. Então, sou sócia da Lu. Sou Thalia Danda, sou coautora do primeiro Manual de Empreendedorismo Feminino. Estamos à frente da Terra Educacional, uma empresa onde realmente expressar a essência da outra pessoa é um critério, é um valor, seja empreendedoras, sejam mulheres, de modo geral. E dentro da empresa, eu sou mentora, sou treinadora e especialista em identidade arquetípica. Então, a gente expressa a essência através de entender qual é os arquétipos que essa pessoa carrega desde o momento de nascimento, né? Nossa, que interessante. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Esse é a nossa menina dos olhos. A Lu é apaixonada pelo mapeamento arquetípico, que é um método nosso, né? Onde olha os arquétipos desde lá da gestação da mãe até o momento de agora e como isso impacta em todas as áreas da nossa vida, nos negócios, enfim. Essa é a minha parte dentro da Terra, uma das, mas é a que eu mais expresso aqui nas redes sociais. Então, parte... Desculpa. Eu costumo dizer que, de verdade mesmo, assim, as pessoas que têm acesso ao mapa arquetípico é uma pessoa antes e depois dele. Com toda a clareza mesmo, assim, é de você olhar e falar, meu Deus do céu, como que eu pude passar tanto tempo da minha vida sem ter acesso a isso, porque te traz tanta clareza das suas sombras, dos seus talentos, mas te mostra como você usar cada um deles para tirar proveito disso na sua vida, no seu crescimento, nos seus sonhos, naquilo que você estabelece. Uhum. Então, é como se fosse... Faz parte do autoconhecimento, é isso? Sim. Totalmente. É um mergulho muito profundo no autoconhecimento, né? Porque são aspectos da tua psique, da tua biologia, da tua essência, da tua identidade, as tuas principais habilidades. Para você ter noção, a gente consegue identificar através desses padrões
dois pontos. Um ponto que a Lu trabalha, que é a frequência vibracional. Então, você tem o teu padrão vibracional baixo e alto. Então, você consegue ter essa visão. E também consegue, por exemplo, perceber quais são doenças que você pode estar expressando justamente por negar a tua própria essência. Gente, como é que faz isso? Já quer. Faz uma sessão, faz uma ferramenta. É uma análise profunda do teu ser. Só para ter uma noção, assim, dá umas 50 páginas, 30, 50 páginas de uma pessoa. É uma só. conversa? Você chama a pessoa para conversar? Como é assim? Não, a gente construiu a análise comportamental arquetípica. Então, através dessa metodologia, é feito anamneses, e daí dessas anamneses, eu entro no campo da pessoa e eu mapeio comportamentalmente na psique dela, na história dela, porque arquétipo, gente, é uma coisa aonde muitas pessoas dizem, vou ativar. Mas não é sobre ativar um arquétipo, é sobre, principalmente, identificar ele na tua infância, que é o ponto aonde a gente mais expressa o nosso arquétipo, aonde a gente disso a gente consegue realmente olhar. Eu faço uma análise profunda, eu começo a fazer um mapa. Aí eu mando ele, que você pode imprimir, fazer em PDF, enfim. E daí a gente tem sessão também onde eu explico e trago ali as orientações que se requer. Mas é muito personalizado. Entendi. Então é mais tipo assim, você entra no campo da pessoa, então é um processo de meditação também. Né? Você entra no campo da pessoa, tipo teta. Não, eu faço as anamneses. E daí, a partir dessas tipo uma anamneses... consulta clínica, então. É que eu tô tentando entender. Você Oi? Desculpa, posso falar? Capaz, pode falar. Você vai, a primeiro passo, você vai responder algumas anamneses, para a gente ver perfil comportamental, uma série de coisas. A partir disso, a Thalia, sim, entra no seu campo e ela vai tendo algumas percepções, mas isso é um dom dela. Foi ela que criou esse mapa. E junto a essas percepções que ela vai trazendo durante a construção do seu mapa, elas vão também para o mapa, mas você recebe ele, você vai ter um tempinho de dar uma lida, de dar uma estudada, e aí vocês vão ter uma sessão de mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia, onde ela vai trazer para você claramente assim, todas as percepções que ela teve diante da construção do seu mapa quando ela acessou seu campo. E pasme, porque você vai falar de onde você me conhece. Como assim? É muito Olha aí. Ou seja, é muito maior do que a gente imagina. Com certeza. Hoje existem várias formas, né? Quando a gente fala em anamnese, você começa a pensar se é terapia, você começa a pensar se é um estudo clínico, quando na verdade tudo está muito dentro da gente. Sim. Né? Dentro do nosso pensamento, da nossa fala, e aí vem a cura, vem a maturidade e uma série de coisas que muitas vezes estão adormecidas. Eu acho que é muito isso. Né? Então, na verdade, é como se fosse um resgate. A gente fala muito isso nos nossos episódios sobre aquilo que, principalmente nós mulheres, deixamos adormecido ou duvidamos da nossa capacidade. Né? E aí a gente às vezes precisa de uma pessoa olhando de fora, que a gente brinca muito, né, no comercial, você tem que sair da caixinha e olhar o todo, e muitas vezes a gente não está pronta nem para aceitar, nem para identificar, e aí a gente precisa dessa ajuda, que eu acho que é isso que vocês fazem. Exatamente. É um processo, quando a gente olha para a nossa essência, e a gente, dentro da Terra, trabalha de 3 meios, né? O lado vibracional terapêutico, que a Lu guia, o lado onde a gente olha para o comportamental, a essência, a identidade, para posicionar isso, que sou eu, e a Amanda, que olha para o lado estratégico de negócios. Então, a gente junta tudo porque a gente acredita muito em integridade e a expressão da essência. Então, integridade é a gente sair daquela dualidade de que eu tenho que olhar para uma área ou eu tenho que olhar para outra. Acontece muito da gente, eu tenho que me desenvolver, mas daí fica lá o negócio, fica as coisas que eu tenho para fazer e eu não sei como é que eu vou aplicar e vice-versa. Então, a gente uniu isso dentro da Terra
para trazer para a mulher essa clareza. E o que é quando a gente olha para a essência da pessoa, para os arquétipos dela? É quando a pessoa entende como ela vai dar o próximo passo, como ela vai criar, a gente fala, né, tudo que é natural prospera, porque geralmente as características mais naturais nossas são as mais ignoradas. E é justamente o que faz você prosperar. Então, quando a gente olha para os arquétipos, eles têm uns objetivos muito claros, que é a cura, você veio com ele já. Você não é os arquétipos, mas você veio com um grupo arquetípico. Então, eles vieram para que você cure alguns padrões, eles vieram para que você desenvolva algumas habilidades e que, através disso, você faça o que você tem que fazer. E daí, cada um acredita no que quiser, na vida, na encarnação, enfim. Mas eles já são habilidades. Então, eu não tenho que buscar novas habilidades. Eu tenho que entender o que eu estou indo contra a minha própria essência e aprofundar nessas habilidades aonde eu tenho remissão de tempo e eu consigo ter facilidade para fazer as coisas. Então, a gente olha para isso de maneira profunda, trata isso e a gente consegue fazer com que a pessoa consiga ter fluidez e a verdadeira prosperidade, que é criar a partir de quem ela genuinamente é, posicionando, né, no negócio, enfim. Aí por aí é cada pessoa o seu momento. Gente, é tão incrível que eu já fico imaginando aqui, ó, que já vai ter que ter mais uns 4 episódios. Boa! Sabe? Junto, separado, porque eu tenho certeza que vocês têm coisas que fizeram com que vocês se unissem, né? E para trazer tudo isso, mas é assunto para mais de metro e que todo mundo tem interesse, né? Com certeza. Mas a gente vai linkar isso e vai querer entender como foi, né? A Luciana eu conheço de um tempo para trás. Na época eu já considerava ela minha mentora, porque eu olhava para ela e dizia assim: um dia, quando eu crescer, eu quero ser igual, né? Então, assim, foram conversas muito difíceis que nós tivemos e que me fez crescer. Eu acho que isso é muito importante, a gente reconhecer quando o outro usa isso para extrair o seu melhor, e ela conseguiu tirar o meu melhor. Mas eu não imaginava a Luciana saindo desse mundo, né, corporativo, CLT, até pelo perfil dela, o jeito, e indo para esse mundo. Então me conta, Lu, como foi que você conheceu a Thalia e por que você decidiu ir para sair do mundo CLT? Na verdade, Adri, eu penso que o que nasceu em mim desde que eu me entendo por gente é a espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, não é uma religião, não é nada, mas é você estar conectada com alguma coisa. E eu já passei por diversas religiões. E eu sempre tive essa busca, eu sempre entendi que, inconscientemente mesmo, eu entendia que eu tinha que fazer algo maior. Tanto que eu percebo, e você pode me falar isso com mais clareza, que eu já fazia isso sem nem perceber que estava fazendo, né? E há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu comecei a olhar para alguns cursos, aí fui fazer alguns cursos terapêuticos de reiki, de arcturiano, cura xamânica, enfim, fui fazendo várias coisas. E quando Você fez tudo isso aí? Oi? Você fez tudo isso aí? Eu fiz tudo isso aí. Nossa, é coisa, viu? Fiz tudo isso aí. E tudo isso paralelo ao trabalho que na época eu estava. E eu percebo muito, né? E hoje eu vejo também nas curas em que eu trabalho, que durante muito tempo, somente o período que eu fui como gerente regional, eu não tinha relacionamentos. Porque assim, como que eu ia ter relacionamentos? Eu não conseguia olhar para tudo, né? E quando a minha irmã engravidou, para mim foi um divisor de águas, porque isso durante muito tempo da minha vida foi um sonho que eu não realizei, não era para ser, e hoje tá tudo bem. Mas eu acho que eu peguei aquilo lá e trouxe um pouco pro meu sonho. Tanto que eu não a vi grávida, né, durante a gestação toda dela, porque naquela vida louca eu não tive como ir. E quando a minha sobrinha nasceu, foi bem próximo à pandemia, e aí aconteceu de fechar tudo e toda aquela confusão que a gente sabe. E eu acabei ficando um mês e pouco na casa da minha irmã, e peguei ela pequenininha, e aquilo me fez repensar muitas coisas, né? Eu queria ver ela crescer, eu queria poder trabalhar com aquilo que eu carregava, eu queria estar mais perto da minha família, eu estava vendo a vida passar.
e o que eu só construía era a parte profissional, e começou a cair algumas fichas. E eu também sou muito apaixonada pelos mestres ascensionados. E daí eu voltei, passou a pandemia, eu voltei para Fortaleza. E um belo dia eu estava lá e eu fiz uma carta para eles e desenhei qual o futuro que eu queria ter. E em menos de 5 meses, 90% de tudo que eu pus lá aconteceu e deu um reviravolta. E aí eu reencontrei o grande amor da minha vida, minha alma gêmea, e isso foi ponte para que eu voltasse para a cidade onde eu cresci, pudesse estar mais perto da minha família, vendo a minha sobrinha crescendo, que para mim foi o ponto de partida de tudo. A princípio, eu entrei de sócia com ele na nossa papelaria, fiz algumas coisas, trouxe para lá alguns olhares que eu construí durante toda a vida. Mas aquele chamado ainda de trabalhar com cura, de trabalhar com as pessoas, estava muito aflorado. E aí eu decidi fazer meio período em casa, estudando e olhando para isso, meio período na papelaria. E como tudo é natural, quando a gente começa uma transição, a gente começa a olhar primeiro para quem está ao nosso redor, né? Os amigos, os parentes. E eu comecei a trazer essas pessoas e eu não conseguia cobrar pelo meu trabalho. Eu falava, como que eu vou cobrar uma sessão de reiki dessa pessoa? Como que eu vou? E isso para mim era um tabu, um buraco. E eu tava aqui, estudava, fazia curso e não conseguia. Aí um dia, através de um amigo, acho que a Thalia caiu. Sim. Eu e a Thalia, nós nos conectamos. A princípio eu passei por uma sessão com ela para ser futuramente mentorada dela. E tudo se transformou, ela me chamou para ser sócia dela e a gente começou a construir essa história que é a Terra. Sim, que bacana, que bacana. E realmente, engraçado, você tocou num ponto que é muito verdade. A gente estuda, a gente faz, e de repente as pessoas que estão muito ao nosso redor, elas fazem, mas tipo assim, né? Ou quer que você faz de graça, ou quer só para ver como é, né? Vou aqui dizer para ela que eu estou ajudando de alguma forma. Foi no Terra que acho que ela aceita mais fácil, aí, ó, no primeiro. E isso é muito natural, eu acho que de uma forma global, pelo menos. Sim. A gente sente muito, as pessoas valorizam o trabalho de outras pessoas, mas não valoriza dos amigos, não valoriza da família. Mas a verdade, Dri, é porque no fundo e no nosso inconsciente a gente não se valoriza, né? Porque quando a gente se coloca num lugar de cara, eu sei o quanto eu investi para estar aqui, né? Eu sei o quanto eu investi de tempo, de dinheiro, de lugares que eu deixei de ir para poder estar estudando. Então, quando você traz para você essa valorização, é natural que os outros vejam a sua valorização. Então, tudo começa de nós, não tem como, tudo está em nós. Né? E aí a gente precisa dar esse primeiro passo e trazer essa cura, e isso é uma cura também, nossa, para que as outras pessoas comecem a olhar a gente de uma forma diferente. Então, aí a gente volta para a questão da vibração. Se eu estou vibrando a escassez naquilo que eu faço, o medo de me expor, por que a gente não cobra? A Thalia fala, isso é muito verdade, a gente não cobra porque a gente mesmo não está acreditando no nosso trabalho. Sim. E a partir do momento que a gente acredita no nosso trabalho, a gente tem tranquilidade para cobrar. É verdade. É verdade. E isso de uma forma geral. Geral, exatamente. A gente tem algumas pessoas que a gente conhece que sempre fala sobre isso, né? O fato é como a gente se coloca, né? Como a gente se enxerga. Então vamos aproveitar, né? Até que ela volte. Até para você contar para a gente como foi que você decidiu sair do CLT, ou se você era CLT, na verdade, assim, você CLT nunca foi, né, pela nossa conversa, mas como que você decidiu mudar de profissão, encontrar a Terra dentro de você? Pois é, eu nunca fiz CLT, eu sempre empreendi, e isso tem os seus lados positivos e negativos. Sim. Desenvolver tudo a partir do que a gente vai desenvolvendo e aprendendo na prática sozinho. Eu já empreendi em diversas áreas.
mas a espiritualidade, o desenvolvimento sempre foi muito pessoal. Então, a espiritualidade, graças a Deus, sempre esteve na minha vida por causa da família da minha mãe. Então, como a Lu trouxe, né, a gente já passou por diversos segmentos da espiritualidade, da religiosidade, e isso foi bom, porque hoje a gente tem uma linguagem onde é inclusiva, onde a gente consegue entender o que a pessoa está falando sem um dogma. Então, a gente consegue falar sobre consciência, energia e espiritualidade sem ter um ponto de vista fixado. Mas, para mim, sempre foi uma coisa que dava medo, digamos assim, né? Porque eu entendia sobre a energia, eu tinha medo de pegar a energia de outra pessoa ou qualquer coisa do tipo, então eu empreendi em diversas outras áreas, mas aquilo sempre teve em mim. Então eu me desenvolvo nessa área de mentalidade, frequência, física quântica, enfim, N coisas, como a Lu trouxe, a gente já estudou muito. E eu fui fazendo pra mim, porque eu queria mudar minha vida. Eu sabia que aquilo que estava na minha cabeça era possível, só não sabia como. Então, como é que eu vou fazer isso acontecer? A partir disso, que eu fui me desenvolvendo, eu fui empreendendo em outras áreas. Em 2020, eu comecei ali a desenvolver algumas coisas. E o meu primeiro treinamento que eu gravei foi com o Ciência L, que até hoje, todos os dias dentro da Terra, a gente tem depoimentos dele. Eu abri realmente para o mundo e ali eu caí num golpe, inclusive, porque eu fiquei com tanto medo de pegar energia, de alguma coisa acontecer e acabou a nossa frequência ressoou. A frequência ressoou. Então, assim, foi uma exposição de um lugar que eu não queria naturalmente, mas que eu senti que eu não ia conseguir desenvolver o próximo nível sem compartilhar com outras pessoas, porque eu também comecei porque as pessoas ao meu redor não queriam ouvir aquilo que eu tinha para falar. Voltou! Mas eu sabia que era importante para outras pessoas. Então, aquelas pessoas que queriam saber sobre o que eu já havia estudado, eu queria compartilhar com as pessoas. Porque quando a gente vai para o desenvolvimento pessoal profundo, muitas vezes as pessoas se afastam da gente, porque elas querem falar sobre coisas que já não fazem sentido pra gente. Sim. Então, esse foi o primeiro passo que eu dei. E, digamos assim, a Terra antes era empresária lucrativa, né? Quando eu abri ela, eu não dava muita atenção para a empresa, justamente porque era só eu, e eu tinha que lidar com essas questões espirituais e desenvolvimento. Então, eu não entendi o valor. Tanto que hoje tem coisas que eu construí lá e que estão ainda dentro da Terra, e que a gente vê todos os dias o valor e a profundidade, a transformação que gera nas pessoas, mas lá eu estava sozinha. Então, inclusive, eu sempre digo para a Lu, e que a Drica sabe, né, o quanto que ela desenvolve a gente, porque a Terra hoje é a Terra porque nós estamos juntas. Sem a Lu, a Terra não seria o que é. Então, por isso que é tão importante para mim, e eu demorei também para falar de arquétipos, porque é uma responsabilidade, gente, muito grande. Uma vez que, se uma pessoa ativar um arquétipo que não esteja, que ela não está preparada, porque ele mexe com a psique, ele mexe com a tua biologia, com os teus hormônios, a pessoa pode desenvolver aspectos muito difíceis na vida dela que ela não está preparada para lidar. Então, eu não queria ter essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo me incomodava e me incomoda demais as pessoas falarem de uma coisa tão profunda e que mexe tanto com a vida de uma pessoa de uma maneira leiga. Então, daí eu comecei a trazer isso e a gente percebe que naturalmente a Terra, ela é uma consciência onde ela escolhe o que ela quer e ela fala por si só. A gente começou falando de arquétipos sem intencionar falar de arquétipos, mas é sobre isso, assim, eu percebi a Thalia, eu entendi a minha essência e eu parei de negar tanto a minha essência arquetípica quanto aquilo que eu carregava, e então eu saí das outras áreas, né? Esse ano eu saí do último negócio que eu ainda era sócia, que não tinha nada a ver com desenvolvimento pessoal, para olhar profundamente para a Terra. Thalia, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o teu maior desafio no começo da tua profissão em relação ao Terra?
sair do eu e realmente entender que a Thalia, né? A Thali, pessoa física, é uma coisa, e a pessoa que está à frente de um negócio, ela tem a mesma essência, mas ela tem responsabilidades diferentes. Então, às vezes, não é só para mim, eu percebo até nas nossas mentoradas. É muito difícil no começo desassociar desenvolvimentos pessoais, que sim, a gente vai ter para o resto da vida, e entender que há coisas que, se forem organizadas e claras, você já está preparada para contribuir com as pessoas. Então, há um olhar de eu não estou igual a outra pessoa, então eu não tenho autoridade para falar. E, na verdade, você tem autoridade e a linguagem perfeita para falar com quem está 1, 2 passos atrás de você. E sendo algo tão imaterial que é o desenvolvimento, a espiritualidade e a consciência, para mim, eu não via resultado. Então, como é que eu vou ser contribuição para a vida de outra pessoa? E isso foi o mais difícil. E também é o que nos enriquece todos os dias, porque a gente todos os dias busca se desenvolver para ser melhor, para direcionar mais. E todos os dias a gente recebe depoimentos lindos. Que massa, achei incrível. Deixa eu te perguntar mais uma coisa, uma curiosidade. É o seguinte, o que é que poderia acontecer, por exemplo, esse negócio de arquétipos? O que é que me deu na cabeça? Tem uma amiga minha que ela... Camila, tem o arquétipo aqui da Cleópatra para você atrair, não sei o quê. O que é que poderia acontecer de ruim? Assim, ela chegando e ativando esse arquétipo. Sem conhecimento. Sem conhecimento, até porque eu acho que ela não sabe nem ativar, né? Porque é só aqueles vídeos lá, da forma como você falou, legalmente. A pergunta que não quer calar, né, Thali? Nossa, perguntam muito isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando tá um dia de sol, como é que você se sente? Bem. E quando tá um dia chuvoso, cinza, como é que você se sente? Medo. Medo? Tá, e você acha que o dia é o quê? Você tem uma imagem dele e ele te faz sentir o quê? Geralmente, quando a gente pensa em algo feliz, como é que tá o dia? Uma criança, uma família no campo. Como é que tá o dia? Luz, brilho, sol, claro. E quando tem uma pessoa melancólica na janela, como é que tá o dia? Normalmente nublado. Esse é o ponto. Tudo é uma informação arquetípica. E mesmo que a pessoa não saiba, tá influenciando. Então, olha só. Há várias tipologias. Quando a gente está falando da Cleópatra, a gente está falando de arquétipo externo. Assim como o sol não está dentro de mim. Mas a informação dele está no meu inconsciente. O que é mesa? Todo mundo sabe. É uma estrutura onde eu coloco alguma coisa e tem algo nos redores ancorando ela. Uma perna, 2 pernas, não importa, mas tem, a gente sabe. Então, isso é uma linguagem arquetípica, que é a forma que o inconsciente entende. Você não precisa saber racionalmente como ativar algo, ele te influencia. E esse é o ponto. A Cleópatra pode fazer bem ou pode fazer mal. A questão é, isso ressoa com a própria essência dela? Sim? Não? A sombra que a Cleópatra pode influenciar ela, porque a Cleópatra é uma consciência ascensionada. Mas a tua amiga, quanto que ela desenvolveu e quanto que ela curou aquilo que possa vir a impactar ela. Se ela desenvolveu aquilo, se ela não tem nada a ver com aquilo, não vai causar nada, tá tudo certo. Mas se ela não tiver desenvolvido aquele aspecto, ou for um aspecto que não tem nada a ver com a essência dela e for algo que vá contra, ela pode ter problemas, ela pode ter várias reações. E daí ela vai dizer, mas eu tô me sentindo mal, mas eu tô sentindo que eu tô sendo mais arrogante. Mas foi o arquétipo. Não foi o arquétipo, foi você que não trabalhou aquilo no seu inconsciente. E quando a gente fala de sombra, gente, só entendendo isso, não significa aspectos negativos. Significa o que está no meu inconsciente. Fala! Então, o arquétipo, a sombra do arquétipo pode ativar uma ferida emocional, é isso? Total. Pode. Pronto. Mas sombra não é algo negativo. Sombra é tudo que eu coloco no meu inconsciente. Então, exemplo, eu tenho um aspecto da minha própria essência que, por eu ouvir julgamentos na infância, eu botava a minha essência inteira daquele aspecto no inconsciente. E daí eu percebi que
aspectos positivos de liderança, de posicionamento, de organização, eram tão restritos que ele estava no meu inconsciente, virou sombra. Mas não significa que é ruim. Mas pode inclusive um arquétipo desenvolver. Tem gente que tem separação por causa de arquétipo, tem gente que tem muitas questões, gente. Nossa. Entende que é um detalhe muito... como é que eu posso trazer? Bom, é algo que tem que ter cuidado. Delicado, né? Porque assim, o que eu enxergo, né, quando a Luz até fala que lá no passado ela já fazia isso, eu enxergo muito que nós já temos. Vai depender muito de 2 pontos. Nós, no nosso desenvolvimento, daquilo que eu quero projetar, que é o famoso eu tenho todo dia, né? O lobo bom e o lobo mau, qual que eu estou alimentando. Ou se eu tenho junto comigo uma pessoa que consegue extrair o melhor de mim. Né? Porque se eu vou dando energia para aquela pessoa, se eu vou dando palavras, se eu vou dando direcionamento para o lado bom, eu estou alimentando aquela pessoa para o lado bom. Sim. E como você usou o exemplo da Cleópatra, mas assim, são inúmeros. É a mesma coisa quando eu olho para uma pessoa e acho que ela é um ídolo. Ela tem um lado bom? Tem. Se eu usar o lado bom dela para me influenciar, ótimo. Mas ela pode não ter um lado tão bom. E todo mundo, eu tenho né? que ter esse cuidado. Né? Então, acho que assim, é muita informação, né? É claro que vai da crença de cada um, daquilo que as pessoas se permitem, né? Ouvir, entender, aprender, porque todo dia tem os curiosos, né? Os curiosos são os que leem lá, eu quero ativar. Os curiosos são os que dizem assim, mas como que é? Não, ela vai falar, aí sai de lá e fala assim, tá bom, todo dia. Como tem gente que todo dia duvida do trabalho da gente. Normal. Né? A Camila, além de tudo, ela faz as massagens dela, as drenagens, que para mim é mais do que uma drenagem, é uma terapia junto com a drenagem. É um cuidado, é o cuidar do outro, é servir. Mas tem muita gente que faz só a drenagem. E aí tem gente que acha que é o valor, ou isso, ou aquilo. Todo dia vão ter pessoas que conseguem enxergar os valores do outro, ou em si, e vai ter gente que não, né? Então, da mesma forma que para você foi difícil encontrar o seu eu, Lu, o que foi mais difícil para você essa virada de chave? A insegurança, né? A insegurança se eu ia dar conta daquilo que eu estava planejando, a insegurança se eu ia dar conta de ter uma vida completamente diferente da que eu tinha, né, em todos os aspectos, a insegurança de não estar mais sendo vista e admirada por muitos, né? Eu saí da Vivara na minha melhor fase. Sim. Então, assim, é lógico que a gente tem um ego ali que a gente tem que trabalhar, somos todos humanos, né? Então, foi uma construção aí de desafios. Pois é. Foi difícil, viu? Acho que se juntar bem o pacotinho aqui, ó, 4 dificuldades. Exato. Mas é um aluguel diário, né, bem gente? Estruturado para viver aquilo que tu já estava sentindo, que é a tua essência, né? Pelo que eu entendi. Era o chamado dela. O chamado, né? A tua essência, e tu tava lá e tal, e tipo assim, cara, isso aqui eu dou conta, mas não era o propósito, aquilo que vibrava dentro de você, né? Exatamente. Eu estava numa vivência de que eu era responsável por mim e por tudo. Então, eu fazia o que eu queria, na hora que eu queria, do jeito que eu queria, eu não tinha muitas preocupações, né? A partir do momento que você assume um relacionamento, que você assume um outro estilo de vida, você também tem que abrir mão dessas coisas. Eu sempre repito isso para as pessoas, uma amiga minha na época me disse uma coisa que ficou muito gravada em mim, que assim, Lu, seja esposa do seu marido e não gestora do seu marido. Né? Porque daí a gente já traz isso da gente. Não, é assim, né? Porque eu tinha muito meu lado masculino muito forte nessa época, porque tinha que ter, né? Para dar conta de tudo. E aí você entender que você tem que ali ativar o seu feminino para que as coisas também fluam. Então, assim, foi assim, um desafio em cima de outro.
Mas a gente lida com todos eles e com clareza e com autoconhecimento, as coisas vão se tornando mais fáceis. E bom, isso é muito importante. O que é que vem assim na cabeça de vocês quando eu falo a palavra preconceito em relação ao sexo? Da Terra? De achar que o que a gente faz não é um trabalho, né? Porque como a gente, né, nosso trabalho é 100% online, então a gente está aqui em casa trabalhando, então você tem a liberdade de poder parar um pouquinho, deixa eu, né, dar uma parada, vai ali, toma um café, faz alguma coisa. Então, para os olhos de muitas pessoas, e assim, pasmem, a maioria dessas pessoas são as pessoas que estão à nossa volta, é a família, é as pessoas que têm mais contato com a gente, assim, não é, pelo fato da gente não ter que levantar, né, entre aspas, levantar cedo, pegar um carro, ir, cumprir horário, bater cartão, isso e aquilo, não parece um trabalho. E aí as pessoas não acreditam muito nisso, né? No meu ponto de vista é isso. Ou seja, você teve que tirar de dentro aquela energia de acreditar você mesmo, mulher, já com tantas responsabilidades, acreditar piamente no seu talento. Porque Exato. Família é uma coisa muito pesada quando quer realmente derrubar. Mas eu penso que não é nem a questão, é mais uma falta de consciência mesmo, sabe? Porque assim, é difícil a gente, quando a gente vê a maioria das pessoas que estão no despertar, vocês podem fazer uma pesquisa, eu acredito que vocês perguntem, mas assim, a grande maioria, a família não está despertando junto. Então, não consegue entender essa consciência, sabe? E eu vou falar por mim que durante um tempo da minha vida eu queria consertar todo mundo. Eu queria levar todo mundo para esse mundo, e daí, conforme você também vai se curando e trazendo clareza, você vai entendendo que cada um desperta na hora que tiver que despertar, e a gente tem que ter amor, tem que olhar com amor para essas pessoas. Exato. Porque não tem a falta de clareza é o que... guerra, né? Ou você aceita e dá o espaço e tempo de cada um. Sim, sim. Tá, e você, o que é que vem na sua cabeça quando tem essa palavra preconceito em relação ao Terra? Falta de clareza. Eu acho que é sobre isso, é complementando o que a Lu trouxe, acontece mesmo, mas é falta de clareza. Às vezes é falta de clareza porque nós estamos em um processo, eu digo nós, né, as pessoas de modo geral, e nós também, e daí você não sabe explicar para as pessoas, às vezes a gente quer que o outro mude também, e às vezes a gente não sabe explicar comercialmente. Então a falta de clareza, ela não permite que a comunicação flua. Então, vem o preconceito. E tá tudo bem também. E crença, né? Porque cada um tem sua crença. E quando a gente tá falando do que, por exemplo, dentro da Terra que a gente entrega, no começo, a gente também duvidou de muitas coisas. O que acontece são coisas que às vezes não são explicáveis. E quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, é uma coisa que não é tocável. Então, se a gente for falar para um público que não que é um público de outra geração, que geralmente a gente tem, nosso público de 35 a 65 anos, é um público que às vezes não tem também essa... que está acostumado a algo físico, né? Uhum. Então, como é que vai mensurar o que é material? Às vezes a pessoa está ali no limbo de uma emoção que ela não sabe como lidar e ela não consegue mensurar esse progresso. Então, é isso que gera preconceito, uma crença. A forma que aquela pessoa aprendeu na vida e foi criada, uma forma que a gente não consegue ter dimensão. Isso gera preconceito e tá tudo bem. Cada pessoa no seu processo, e a gente cada dia mais buscando trazer clareza, entendimento. Vai vir quem tem que vir, quem não tiver no momento também tá tudo certo. Verdade. Sobre isso. Essa é a evolução, quando você realmente pensa desse jeito que você falou. Tipo, cara, fulano tá assim, tá tudo bem. É o famoso... É tanto gasto de energia, né? Da gente querer fazer que o outro entenda. Às vezes você não tá fazendo para você, então vai lá e faz. Vamos pensar que todo mundo tem a mentalidade, a forma de pensar masculina, que o homem quer ver o resultado. Então, vamos mostrar o resultado na nossa vida. A partir disso, a pessoa vai ver que tem uma mudança. Ficar tentando explicar pela fala, muitas vezes não gera a clareza que se requer. É verdade. Eu sempre falo para Camila, ela sempre fala assim, você tá sempre bem-humorada, tá sempre calma, tá sempre isso. Eu falo, não, Camila, não. Na verdade, é porque eu não sou.
E se o outro não estiver, tá tudo bem. Por isso que eu falei do tá tudo bem, porque eu sempre falo para ela. Quando ela chegou aqui hoje, você já fez a natação? Você já fez a luta? Você está calma hoje? Eu já estou calma. Porque eu aprendi, eu disse isso para você na nossa conversa, Thalia, que eu aprendi que se eu não posso trazer você para minha calmaria, eu não entro na sua tempestade. Perfeito. Isso tem a ver com os elementos arquetípicos da essência, hein? Ah, é? Olha. Eu acho que elas já estão trabalhando, sabia? Analisando assim, a gente já vê eu acho que é automático de vocês, assim, é o que eu tô sentindo, né? Mas concorda comigo que quando tem a manicure, vai lá, ela faz unha. Quando ela olha pra tua unha, ela já sabe. fica... É. Então, eu acho que isso é para qualquer área que você gosta, que você tem habilidade, que você vive aquilo. É uma coisa natural. E eu acho que, assim, expressando a minha essência, conhecimento é um valor. Então, quanto mais conhecimento, melhor. Eu gosto de compartilhar. E talvez aquilo seja contribuição para aquela pessoa, né? E um adendo sobre o que você estava falando, Drica. Quando a gente olha para a nossa essência arquetípica, ali eu consigo, ao invés de ativar uma coisa externa, ativar realmente a minha essência. E eu gosto sempre de usar o exemplo da Cleópatra ou da Marilyn Monroe. Concorda que ela é uma pessoa? Só que ela expressa uma informação. E todos nós expressamos uma informação. Então a gente é esse conjunto. Eu só vou conseguir ser uma Cleópatra e uma Marilyn. E aqui na metáfora que eu quero dizer, eu olho para Marilyn, eu penso em ativar a sensualidade. Mas ela é uma pessoa com conjunto arquetípico. Então a gente foi criado para expressar uma mensagem através da nossa essência. Só que muitas vezes a gente quer pular a etapa e ativar qualquer outra coisa. E isso também faz dentro dos negócios, por exemplo, ou qualquer lugar que você se posicione, você entender, quando eu olho para a minha essência, de modo geral, para o meu mapa, eu consigo entender quais aspectos que eu carrego vai fazer com que eu chegue no meu objetivo mais fácil. Quais aspectos que eu não carrego que eu preciso buscar outra pessoa. E eu, graças a Deus, nem precisei olhar pro meu mapa para chamar uma pessoa complementar. Eu e a Lu, a gente é muito complementar, graças a Deus. Graças eu fiz a muita Deus. oração, de verdade. Eu fiz muita oração para ela. É verdade. Olha aí, que coisa ela é maravilhosa. resposta de oração. Nada é por acaso. Ela fez muita oração e eu sou muito abençoada. Oh, coisa maravilhosa. Que energia Não boa, é? viu? Sério. Tá que nem a gente aqui, ó. Ai, minha filha, aqui é assim, a gente uma acalmando a outra. Mas Quando é ela isso. não tá legal, eu digo, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas é Sempre porque dá. você encontra, é um encontro, na verdade. Né? Acho que tem Como que é? ter é um encontro. É a Sim. conexão que A vocês conexão. tiveram, é a conexão que a gente tem. Com certeza vocês têm conexões com outras pessoas, como eu tenho, ela tem. Mas para cada ponto da nossa vida, é uma conexão com uma pessoa diferente, porque é uma energia, é uma sensibilidade, é uma forma de agir. Né? É uma teia, né? Isso. É uma Isso teia. vai trazendo. Isso, exatamente. Né? E a gente, com o nosso intuito aqui, é exatamente esse: fazer com que as mulheres, principalmente, sejam ouvidas. Porque isso é muito difícil. Nós somos assim, muito mais na população, né? Nós carregamos muito mais coisas, mas nós somos muito menos ouvidas. E ouvir de forma clara, ouvir sem julgamento, ouvir sem criar expectativa, se permitir. Então, quando eu ouço a Thalia, quando eu ouço a Luciana, a Camila, eu me permito aprender sobre alguma coisa. Eu me permito poder encostar a minha cabeça no ombro e falar assim, eu estou me sentindo dessa forma. E aprender alguma coisa. E o que a gente mais quer, o maior intuito do podcast é esse. Fazer com que as mulheres falem e sejam ouvidas. Né? E se posicionem também, né, Dri? Porque muitas delas também têm medo de se posicionar, né? Sim. O tempo todo. Uma coisa que eu achei importante, a gente estava conversando e a Adri pegou e disse assim, você já parou para prestar atenção que quando às vezes a gente quer falar algo para alguém,
a pessoa ou tá no celular, ou você tá falando, de repente a pessoa sai e você fica falando sozinha. Então, hoje as pessoas têm essa dificuldade culturalmente, não sei se por conta de celular ou Tempo, acho que o tempo é diferente. E acaba que você realmente não escuta ninguém. E quando você não escuta o outro, na verdade você não está nem se escutando. Você não consegue nem olhar para dentro quando você não para para Esse é o ponto. Eu acho que as pessoas não estão nem se escutando. É tanta coisa na cabeça que às vezes parar para se escutar a pessoa não quer. Esses dias eu estava numa conversa e a pessoa falou assim: eu não quero nem me escutar. Eu vou ficar aqui no joguinho porque daí eu não preciso escutar ninguém. E nem me escutar. Não quero pensar. E isso é uma coisa que a gente não tem escutado. Hoje eu estava fazendo uma atividade, eu falei para Lulu, é tão frustrante e dá uma sensação estranha quando a gente tem que realmente se ouvir por uma coisa que a gente não queria. Mas isso é muito legal porque faz a gente ter a autorresponsabilidade de olhar para uma questão e ter que desenvolver ela a partir de eu estou me escutando, eu estou escolhendo. E eu acho que começa do eu. Né? Começa do eu me escutar e daí eu escolho escutar e também ver quem eu quero escutar, né? Não escutar qualquer coisa, mas ter opinião para escutar e respeitar o outro. Isso eu acho importante. Cara, o que eu achei mais incrível de vocês é porque, tipo assim, não só a união de vocês, né? Que a gente sabe que quando a gente tem aquela energia, por exemplo, eu e a Adri, a gente tem uma energia de querer realmente crescer e levar esse crescimento para as pessoas, certo? Não só isso, mas a questão de as duas terem saído de lugares diferentes e terem evoluído e uma ajudando a outra, né? Evoluindo juntas. Olha que interessante. É muito raro, pelo menos ao meu ver, não sei de vocês, uma mulher apoiar outra mulher, que é a questão da gente, nós aqui nos apoiamos, e querer uma ajudar a outra, evoluir a outra, porque, tipo assim, não é todo dia que a Thalia vai estar bem, não é todo dia que a Luciana vai estar bem. Vai ter épocas que uma vai estar assim, outra vai estar assado, mas as duas querem bem uma da outra, né? As duas querem evoluir o profissional de vocês. E eu achei isso incrível. Então, tipo assim, saíram do lugar, uma saiu do CLT, que já estava bombando para pegar e viver a sua essência, ou seja, isso para mim deixou uma coisa bem clara. É possível, né? Você chegar, você mulher, ser empoderada, você mulher ter essa sabedoria, ter essa consciência e seguir o propósito do teu coração, né? Que muitas vezes a gente se sabota dizendo que não consegue, não é capaz, não merece, por conta culturalmente também do rebaixamento da mulher. Da submissão, das crenças religiosas, crenças limitantes que colocam você realmente para baixo. Então, quando você não tem o conhecimento, que eu acredito também que é isso que o Thera faz, gerar esse conhecimento, essa consciência na mente da mulher, para que ela consiga ir para a vida, né? E ir para a vida de uma maneira mais fluida, mais fácil, e assim ela consegue realmente prosperar. Como e se organizar, aí, né? Como disse a Grace no comentário, imagina, no comentário ela está colocando aqui, né, sobre a competitividade. Sim. Nós somos treinadas a sermos competitivas. Verdade. Sim. Eu sou mais bonita, eu sou mais alta, eu sou mais magra, você é gorda, você é magra, você é pobre, você tem dinheiro, você não sei o quê. Gente, isso é e no fim de tudo, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Isso é uma coisa que eu sempre, nos bastidores, converso com a Thali, sabe? Que eu acho muito incrível isso entre a gente, porque não existe essa coisa do ego, sabe? E quando ela precisa falar alguma coisa para mim, ela tem liberdade, naturalidade para falar e eu para ouvir, e vice-versa, porque realmente a gente, como ela falou, a gente se torna uma coisa só, né? Que nem ela me ensina todos os dias, ela vive o tempo todo me mandando foto de pessoas. Qual é esse arquétipo? Qual é esse arquétipo? Qual é esse arquétipo? E eu, por outro lado, tô ali, sou terapeuta dela, ajudo, né? Tô caminhando com ela em algumas questões que ela precisa olhar, porque não é porque nós estamos aqui, que nós somos mentoras, que a gente não precisa olhar para nós, a gente tem que continuar sempre, porque cura uma coisa, descobre outra, cura uma coisa, descobre outra. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, é assim. Verdade. Então, nós temos muito essa unidade entre nós, sabe? De
de realmente querer que a outra esteja bem, que a outra cresça junto, e que a gente alcance nossos sonhos juntos, assim, não tem competitividade e ego entre nós. E uma coisa que eu quero compartilhar com vocês é que eu e a Lu, a gente pratica muito, né? A gente fica babando ovo uma da outra. Realmente a gente aprende e cresce todos os dias. Eu aprendo absurdamente com a Lu também, mas uma coisa que eu quero trazer que é aplicável para todo mundo é entender os papéis que você ocupa numa relação. Então, por exemplo, eu e a Lu, a gente é terapeuta, a gente é amiga, a gente é irmã, a gente é líder, a gente é sócia, a gente tem vários papéis e ao longo do dia a gente tem vários grupos e cada grupo a gente ocupa um papel. Então, assim, a gente sabe o momento de falar as coisas e isso é uma coisa que é para ser desenvolvida. Então, dentro daquela relação, essa fala cabe em qual papel? Se eu estou falando com a pessoa sobre negócio e tem uma coisa pessoal, não é aquele momento. Então, entender esses papéis, isso são papéis arquetípicos também, gente. Você tem papel de filha, você tem papel de mãe, e você, óbvio que você não vai atuar como mãe, como você atuaria com seu marido. É tão claro, mas por que não é claro para outros lugares? Então, todos os dias a gente pratica isso. Então, eu sei, quando ela tá como minha terapeuta, ela tá como minha terapeuta, ela não tá como minha sócia, é outra coisa. E quando ela tá como minha amiga, ou quando a gente tá como líderes dentro da empresa, também é diferente. Então, o que a gente tem que lidar, a gente sabe que a gente tem que estar alinhada para estar à frente de quem está com a nossa equipe, que todos os dias a gente está crescendo, a gente tem uma equipe incrível. Então, a gente está construindo algo que a gente chama de estilo de vida, o estilo de vida Terra. Porque tem valores que a gente carrega, tem hábitos que a gente carrega e todo mundo está naquela consciência. Nós temos realmente uma egrégora, porque é impressionante. A gente tem uma coisa chamada Reptera, onde a gente convida algumas pessoas para estarem conosco numa quinta-feira. Inclusive na próxima tem. É gratuito, mas é fechado. E a gente compartilha ali justamente esses pontos. E no último encontro que teve, eu pedi para as pessoas perguntarem o que te fez aqui numa sexta-feira à noite com a gente. Eu não conhecia aquelas pessoas e todas elas trouxeram depoimentos impactantes da Terra. Porque a gente percebeu que a Terra realmente é uma consciência viva. Então, aquilo que a gente tem como estilo de vida, forma de pensar, um hábito de todos os dias se calibrar, é uma palavra que a gente sempre usa, né? Comece, depois calibra. Calibrar é se aprimorar, enfim. A gente realmente praticar isso, a nossa equipe praticar isso. Para mim, o valor era, eu quero que as pessoas que estão comigo no dia a dia tenham a mesma opinião que as pessoas ou alunas que me acessam eventualmente. E a gente tem isso, elas nos respeitam, elas caminham com a gente, elas compram o nosso sonho, é lindo. Então, é sobre isso, é sobre ocupar os papéis que você tem que ocupar com maturidade e construir algo que não é um momento, mas que é um estilo de vida que você vive e que silenciosamente as pessoas compram. Porque as pessoas compram aquilo que elas sentem, e mesmo que seja no bastidor, vocês percebem. Né? Então, vai expressar na forma que você fala, na forma que você pensa, na forma que você trata as pessoas. Então, esse é um cuidado que a gente tem e que é um cuidado da gente olhar para todo mundo dentro da Terra como parte da Terra e não como um colaborador ou um parceiro. É sobre isso. É sobre o comportamento maior do que sobre a fala. Né? Exato. Isso que ela tá ali traz, assim, da Terra ser uma consciência viva, isso é tão real, porque, assim, às vezes eu tenho uma ideia, o Atali tem uma ideia, alguém da equipe tem uma ideia, quando a gente vai trazer essa ideia, já tá todo mundo acessando essa ideia, sabe? Então, é muito incrível, assim, a gente fica chocado, né? Então, parece que o mesmo pensamento que vem para uma, vem para todas na mesma velocidade, assim. Então, é incrível. Muito, muito bacana mesmo, e assim, muita coisa. Deixa eu só ler essa pergunta aqui. A Grace falou assim, mas quantos pares de mulheres vocês conhecem assim? Pouquíssimos. Ela disse. O que é que vocês têm a dizer em relação a essa pergunta? Calibre-se todos os dias. Hã? De verdade, gente. Calibre-se todos os dias, É sobre todos os dias você escolher. Tem coisas que eu quero mudar e que não é um hábito pra mim. Então não adianta dizer que não existe. É que nem falar, não existe homem bom.
Mas você se tornou a mulher que você quer ter do lado para que você tenha poder de escolha? Para ter Então, um homem bom, você tem que ser uma mulher boa. Então é sobre qual é a minha parte para mim ter. A Lu se desenvolveu muito para chegar aqui. Eu me desenvolvi muito. E talvez se a gente se encontrasse há um ano atrás, a gente não ia conseguir. A gente percebeu, nós e a equipe, que estivemos em vários eventos juntas, no mesmo lugar, mas a gente não se conhecia. Então, eu acho que se você estiver buscando se desenvolver e realmente tiver uma intenção de não andar sozinha, no momento que você estiver preparada, você vai encontrar. E não adianta falar que não tem essa pessoa. Se você está falando isso, a sua mente vai confirmar, não tenha dúvidas. Então, ela traz isso para você. Ela vai. E daí eu, por exemplo, a última vez que eu fiz a oração, eu lembro, foi no ano passado, gente. Eu tô falando muito sério. Eu testei, eu me conectei com pessoas, muitas pessoas. Eu testei muitas pessoas. Me conectei com muitas. Mas ninguém teve a conexão que eu e a Lu, a gente teve. Então, eu precisei, eu lembro da última oração que eu falei para Deus, eu disse assim, ó, eu não aguento mais, eu não quero fazer sozinha, mas se é para mim fazer sozinha, então eu vou fazer isso daqui que eu entendi que não dá mais. Eu lembro que não demorou muito, eu acho que no máximo uns 3 meses, eu fui fazer uma sessão, caiu, cortou quando a Lu tava falando, então não sei se ela falou isso. Mas eu fui fazer uma sessão para vendas de mentoria, e daí eu me conectei com esse aluno. Eu estava em movimento. Eu tinha decretado que eu não queria fazer sozinha. E todos os dias, eu e a Lu, a gente se calibra como amigas, como sócias, olhando uma para outra, e em todos o nosso redor, sendo sempre verdadeiras e transparentes. Então, a gente quer chegar aqui. Concorda? Não concordo. E daí a gente calibra e calibra com a nossa equipe. É sobre isso todos os dias. Existe a pessoa que vai andar com você. Mas você quer uma pessoa que ande com você? Você está preparada para isso? Essa é a minha opinião. É o que a gente faz na prática. Então, a gente só consegue direcionar aquilo que a gente vive, né? Perfeito. Aprendemos, viu? Aprendemos. Aprendemos. E aí... Oi. Pode falar. Acho que travou. Travou elas. Para mim, travou. Travou aqui também. Voltou. Não, vocês tinham travado. Não, eu ia complementar que, assim, busquem o autoconhecimento, né? Porque, assim, enquanto a gente está dormindo, né? Eu costumo dizer, tem os que dormem e os que estão despertos. Enquanto a gente está dormindo, a gente não tem consciência do que está fazendo. Sim. Então, o ego fala mais alto, a competição fala mais alta. Então, esses tipos de comportamentos, eles vão falar mais alto porque é o que a gente aprendeu a agir, a ser... né, e a cultivar no nosso dia a dia. Então, você precisa estar pronto para buscar mesmo o autoconhecimento, se entender, olhar para dentro de si, que nem voltando rapidinho para o mapa, né? A minha principal essência no meu mapa arquetípico, durante muito tempo, só me levou ladeira abaixo. Então, a partir do momento que eu entendi a minha essência, eu pude entender o que dela me colocava num ambiente, numa situação que hoje eu não quero mais, e como eu posso extrair dela o melhor de mim para eu usar aquela mesma essência que no passado eu usei errado para ter resultado. Então, mas se eu nunca buscasse o conhecimento, até quando eu iria agir desse jeito? É verdade. Um outro ponto não tenho medo de desagradar. Porque, por exemplo, assim, para muitas pessoas, eu e a Lu andar junto e se tornar sócia e fazer todos os movimentos, era loucura. Você conhece essa pessoa desde ontem. E você quer ser sócia? Parece loucura, mas assim, desagrade. Você vai se desagradar, gente. Então, às vezes a melhor decisão da sua vida é aquela que as pessoas que você mais ama vão e contra. É verdade, é verdade. E vocês fizeram certo, seguir a intuição, né? A intuição de vocês. E aí, meninas, até para a gente seguir o nosso horário, né? Com o compromisso com vocês também, a gente queria que vocês deixassem uma mensagem para as mulheres, porque a gente já sabe que vai ter muita gente pedindo para vocês voltarem. Nós também. Eu amei. Porque realmente é um assunto que traz à tona muitas coisas e de total importância para o crescimento, né? Mas que mensagem vocês gostariam de deixar para as mulheres que estão assistindo a gente? A gente já alinhou, então eu vou passar para a Lu falar, porque a gente é uma unidade.
Coloque-se em primeiro lugar, não tenha medo de dizer não, não tenha medo de desagradar e procure conhecimento. Porque qualquer uma de nós pode ser e se tornar o que quiser. Basta, né? Dificilmente consegue ser sozinho. Eu não consegui sozinha, a Tara não conseguiu. Não conheço quase ninguém que conseguiu sozinha. Então, assim, valorizem mesmo as pessoas que estão, né? Falando por nós, nos valorizem, mas valorizem a todas que estão aqui oferecendo, né? Dar a mão, andar junto, porque não tem, é um caminho sem volta. A partir do momento que você entra no caminho do autoconhecimento, você não volta mais. Verdade. Porque é uma outra visão de vida, é um outro estilo de vida. Você vai acessando tantas coisas, você vai realizando tantos sonhos que não tem por que ficar parado. Então, o meu recado é esse. Eu quero só pegar a palavra, e concordo com tudo que a Lu falou, e as minhas palavras, mas eu quero fazer um adendo sobre outra coisa. Eu quero agradecer a nossa equipe, que está sempre com a gente. Então, eu quero agradecer a Elizabeth, a Amanda, a Cris, ao Roberto. Quero agradecer profundamente a minha sócia de ser tão louca quanto eu. E principalmente também vocês duas pelo convite maravilhoso. É uma grande honra. A gente que agradece. Todas as pessoas que estão aqui nos assistindo também. A todo mundo que está aqui. Mas a gente realmente não faz coisas grandes sozinha. E mesmo que você faça algumas coisas valiosas sozinha, sempre vai ter alguém ali para te calibrar em algum aspecto da sua vida. Então, a gente tem uma equipe maravilhosa que está sempre ali conosco, comprou o nosso sonho e vive esse mesmo estilo de vida que nós buscamos. Obrigada a todo mundo também que é aluna, mentorada, que confiou na gente até hoje. E é só o início. E eu convido 17, ó. E eu convido todo mundo que acessar essa live, que está aqui com a gente, ou que vier acessar posteriormente, que vá lá, conheça a página da Terra, conheça o nosso trabalho, conheça a nossa história, porque realmente transforma vidas. E aí, só para completar, né, agradecendo vocês, para contar que um pedacinho desse podcast nasceu de uma conversa também com vocês. Sim. Porque eu, quando cheguei aqui para fazer a massagem, disse: Camila, você não sabe o que aconteceu. Eu tive uma conversa assim com a pessoa, e a pessoa disse isso para mim, aquilo ficou martelando, e ela olhou para mim e disse: você lembra que eu estava pensando nisso também? Então, já que a gente pensou, vamos embora, vamos fazer. E foi assim. Desse jeito. E essa conversa foi com a Thalia, que veio através da Luciana. Então, e eu fiquei toda arrepiada. É uma conexão realmente sem igual. E a gente, quando para conversar, a gente também conversa muito, e é uma coisa em cima da outra, e não sei quem, e já tá lá na frente de Carol, quantas mulheres a gente podia ajudar com essa conversa? Quantas pessoas precisam saber desse assunto? E aí foi. É assim que a gente progride. Então, muito obrigada, meninas, de coração. Obrigada, foi mesmo. Fantástico. Espero vê-las mais vezes por aqui. Só nos chamar. E, grande beijo. Eu escutei, só chamar, então pronto. É isso aí. Sucesso, viu? Vocês muito obrigada. Obrigadíssimo, meninas. Obrigada, e são convidadas para o Reptera da próxima vez, semana que vem. Tá certo. Tudo bem. Obrigada, Camila. Obrigada. Beijo para vocês. Foi um prazer. Do Elas por Elas, né? Da raiz dessa consciência. Obrigada. Isso mesmo. Sucesso para todas nós, viu? Porque o sucesso, ele não é escasso, ele é abundante e é muito. Nossa Senhora, isso mesmo. Obrigada. Tchau, gente. Beijo. Beijo.